Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos aprender sobre produto entre matrizes. Muito bem, então sejam A uma matriz do tipo M por N e B uma matriz do tipo N por L. Ou seja, a matriz A tem M linhas e N colunas e a matriz B tem N linhas e L colunas. O nosso objetivo aqui, então, nessa aula é definir o produto entre duas matrizes. Para isso, então, nós vamos representar a nossa matriz A pela notação A e J M por N e a nossa matriz B pela notação B e J N por L. Repare que para definir a multiplicação entre duas matrizes, nós não temos duas matrizes necessariamente do mesmo tipo. A exigência que nós teremos é um pouco diferente da exigência que nós fazíamos sobre a soma de duas matrizes. Nós exigimos, então, para o produto que o número de colunas da minha primeira matriz seja igual ao número de linhas da nossa segunda matriz. Então, nós vamos definir uma matriz C, que será o produto da matriz A pela matriz B, representado também no formato C e J. Ela será do tipo M por L. É importante a gente perceber isso, uma vez que a minha matriz A tem M linhas e a minha matriz B tem L colunas. Então, o resultado vai ser uma matriz do tipo M por L. Onde cada C e J será dado a partir do somatório entre A e K vezes B KJ, com K variando de 1 até N. Ou seja, nós vamos multiplicar, então, cada elemento da minha iésima linha da matriz A por cada elemento da jésima coluna da minha matriz B, a fim de obter cada elemento C e J da minha matriz produto. Vamos, então, fazer um exemplo para entendermos melhor como isso funciona na prática. Eu vou tomar, então, a minha matriz A como sendo uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Então, vai ser a matriz 1, 2, 3, menos 1, 0 e 1. E eu vou tomar a minha matriz B como sendo uma matriz 2 por 2. Uma matriz quadrada de ordem 2. Ou seja, a matriz 1, 0, 0 e 1. Essa matriz ela tem uma propriedade particularmente interessante. Nós veremos em seguida que propriedade é essa. E essa matriz é, na verdade, uma matriz muito importante, conhecida como matriz identidade de ordem 2. Vamos, então, realizar a multiplicação entre as matrizes A e B. Como, então, isso será feito? De acordo com o que nós vimos, A vezes B será obtido da seguinte forma. Em primeiro lugar, eu tenho que ter em mente que, como a minha matriz A ela é do tipo 3 por 2 e a minha matriz B é do tipo 2 por 2, o meu resultado vai ser, então, a matriz 3 por 2. Além disso, é evidentemente que eu só posso fazer essa multiplicação porque o número de colunas da minha matriz A é igual ao número de linhas da minha matriz B. Então, nós obteremos aqui uma matriz de 3 linhas, onde cada elemento vai ser obtido multiplicando linha da matriz A por coluna da minha matriz B. Então, eu vou tomar aqui a primeira linha da matriz A e a primeira coluna da matriz B e vou realizar esse produto. Então,
será 1 vezes 1 mais 2 vezes 0, certo? Agora eu vou pegar novamente a primeira linha da minha matriz A e a segunda coluna da minha matriz B. Então, nós vamos obter 1 vezes 0 mais 2 vezes 1. Agora, para obter os elementos da segunda linha da minha matriz A por B, A vezes B, eu vou multiplicar os elementos que estão na minha segunda linha da matriz A por cada elemento da primeira e da segunda colunas na minha matriz B. Então, vamos lá. 3 vezes 1 mais menos 1 vezes 0. Segunda linha vezes primeira coluna. Agora, segunda linha vezes segunda coluna. 3 vezes 0 mais menos 1 vezes 1. E, finalmente, vamos multiplicar agora os elementos da terceira linha de A. Então, terceira linha vezes primeira coluna de B. 0 vezes 1 mais 1 vezes 0. E, finalmente, 0 vezes 0 mais 1 vezes 1. E o resultado disso será 1 mais 0, né? Então, fica simplesmente 1. 0 mais 2, então fica simplesmente 2. 3 mais 0, simplesmente 3. 0 mais menos 1, simplesmente menos 1. Aqui vai zerar. E aqui sobra simplesmente 1. Repare que nós obtivemos novamente a matriz A. Certo? Isso ocorreu porque nós tomamos como matriz B uma matriz muito especial. É aquilo que eu acabei antecipando aqui para vocês. Essa matriz B, ela é conhecida como matriz identidade de ordem 2. E qual é, então, a propriedade que essa matriz tem? Essa matriz tem a propriedade de que, tanto multiplicada pela direita, como foi aqui o nosso caso, como multiplicada pela esquerda, ela não altera o resultado. Ou seja, essa matriz ela faz o papel do elemento neutro na multiplicação. Funciona como se fosse o 1 da multiplicação entre números. De maneira geral, a minha matriz identidade, ela vai ter ordem n, ou seja, vai ser sempre uma matriz quadrada de n linhas e n colunas, e ela será definida a partir do chamado delta de Kronecker, que vale 1 se o i for igual a j, né? E vale 0 se o i for diferente de j. Ou seja, essa matriz ela é uma matriz quadrada, onde a diagonal principal, que é composta pelos elementos onde o índice da linha é igual ao índice da coluna, todos valem 1, e fora disso, ela é 0. Então, por exemplo, a identidade de ordem 3 é a matriz 3 por 3, onde eu tenho aqui na diagonal principal todos os elementos iguais a 1, e fora disso, todos os elementos iguais a 0. Então, essa é a matriz identidade de ordem 3. Então, ela funciona como sendo o elemento neutro da multiplicação entre matrizes. O interessante é que a multiplicação entre matrizes, da forma como foi definida, ela não preserva propriedades elementares conhecidas da multiplicação entre números. Por exemplo, no exemplo que nós fizemos aqui, a nossa matriz A era uma matriz A e J do tipo 3 por 2. E a nossa matriz B era uma matriz do tipo 2 por 2. Repare que fez sentido
a multiplicação A por B, porque o número de colunas da matriz A era igual ao número de linhas da matriz B. Agora, repare que a multiplicação da matriz B por A sequer faz sentido, uma vez que o número de colunas da minha matriz B é diferente do número de linhas da minha matriz A. Ou seja, não está definido o produto B vezes A. Simplesmente não existe, não está definido. Ou seja, nesse caso, simplesmente não existe o produto B vezes A. Mas mesmo quando faz sentido essa multiplicação, nem sempre o resultado, ou na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o resultado é diferente. Ou seja, mesmo quando fizer sentido multiplicar a matriz B pela matriz A, nem sempre eu vou poder garantir que A vezes B será igual a B vezes A. Quando isso acontecer, eu vou poder dizer que as matrizes A e B comutam, mas em geral isso não acontece. Ou seja, o produto entre matrizes não possui a propriedade comutativa. Isso é algo que chama bastante atenção na álgebra matricial. Uma outra coisa que também chama bastante atenção no produto entre matrizes é que nem sempre nós temos bem definido o chamado elemento inverso da multiplicação. Nós sabemos que todo número diferente de zero possui um inverso, desde que esse número seja um número real. Já na álgebra matricial, nem toda matriz possui uma matriz inversa. Nós vamos estudar um pouco mais à frente um critério para determinar quando existe ou não essa matriz inversa. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Então, existe esse inverso, mas nem sempre. Nós vamos aprender que, sob determinadas condições, é possível garantir a existência desse elemento inverso. Ok? Além disso, eu gostaria de acrescentar que as propriedades de associação ou associatividade A vezes B vezes uma matriz C igual a A vezes B vezes C permanece válida, bem como a distributividade, ou seja, A mais B vezes uma matriz C, isso é o mesmo que AC mais BC. Evidentemente que eu estou admitindo que faz sentido multiplicar essas matrizes. Então, essas propriedades permanecem válidas, as propriedades elementares que a gente conhece já dos números reais. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer comentário ou dúvida você pode deixar aqui nos comentários. Eu terei o maior prazer de respondê-lo. Espero que você já esteja inscrito no nosso canal. Caso contrário, não perca tempo, se inscreva agora mesmo e ative as notificações para não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. A gente se vê no nosso próximo vídeo.